Glória a Deus. Aleluia. Os amados podem se sentar. Que bênção. Estamos confessando o que Cristo fez por nós. Amém? Tem crente nessa casa? Então vamos dar graças a Deus com intensidade. Aleluia. Começamos a ministrar no domingo passado sobre o poder dos decretos. E queremos retomar de onde deixamos. Amém? E começaremos proclamando, declarando a palavra. Provérbios 18, 20 e 21, juntos. Do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que a usam habilmente serão recompensados. O mesmo texto na versão The Passion Translation, a versão Paixão. Juntos, compartilhar palavras de sabedoria é satisfatório para o seu ser interior. Incentiva-o a saber quem você mudou a vida de outra pessoa. Suas palavras são poderosas, que vão matar ou dar vida. E a pessoa tagarela, diga ao seu vizinho: suas palavras são tão poderosas que vão matar ou dar vida. Diga ao vizinho: suas palavras são tão poderosas que vão matar ou dar vida. Diga: eu não quero matar ninguém. Quero liberar palavras de vida. Seja esta a declaração consciente de cada um de nós. E Jó 22, 26, 27 e ainda iremos ao 28, juntos. Então te deleitarás no Todo-Poderoso e erguerás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Deus e Ele te ouvirá, pagará os teus votos. Agora note, tu te deleitarás no Senhor. Tu vais orar e Deus vai responder. E a conclusão aqui está sobre o poder do decreto. Juntos. Também decretarás uma coisa, e ela te será estabelecida, e a luz brilhará sobre os teus caminhos. Aleluia. Muito bem, nós paramos na semana passada falando mais sobre declaração. Começamos declarando muitos textos e terminamos fazendo uma comparação entre uma declaração e um decreto. Hoje vamos entrar diretamente no decreto. O que é um decreto? Porque estamos falando de decretos proféticos. Nós começamos este novo ano, o ano de 5.780, a década de Pei, 80 em hebraico, a letra Pei e o número Pei, que significa boca. E o nosso tema do ano é o quê? A década da palavra. Se a década passada foi a década da visão, esta é a década da palavra. De começarmos a ouvir o céu e emitir os decretos na terra. Este é um tempo, este é um ano para entendermos que precisamos tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Emitir decretos divinos, ou então manter-se em silêncio. Como podemos definir um decreto? O dicionário online define assim: é uma ordem, uma decisão ou determinação legal, emitida por uma autoridade superior, pelo chefe de Estado, por uma instituição civil ou militar, laica ou religiosa. O dicionário de conceitos define como termo que procede do latim decretum,
é a decisão de uma autoridade sobre a matéria em que tem competência. Diga, eu sou a autoridade. Deus delegou à sua igreja a autoridade. E existe uma matéria sobre a qual nós temos competência. Nós temos competência no reino espiritual. Nós fomos revestidos da autoridade do Senhor Jesus. Ele nos deu autoridade, e nós vamos ver ao longo da nossa ministração. Podemos concluir que um decreto é uma ordem formal e autorizada que tem força de lei. Leia, por favor, o que está em amarelo. É uma ordem formal e autorizada com força de lei. No hebraico, o decreto significa dividir, separar ou destruir. Essa definição revela mais o que acontece no reino espiritual, que é o que nos interessa. Por exemplo, você tem o Salmo 112, como um exemplo, para você entender o que podemos decretar. O que diz o Salmo 102? Inspirado no Salmo, inspirado na palavra, você emite um decreto. O versículo 1, por exemplo, diz: aleluia, bem-aventurado o homem que teme a Yahvé e tem grande satisfação nos seus mandamentos. Então, por exemplo, você diz: eu decreto que sou abençoado. Você pode emitir esse decreto. Ele tem força de lei na sua vida. Ele libera um poder espiritual. Você está se baseando na palavra. Estabelecemos a bênção. Enquanto nos separamos de qualquer coisa contra ela e destruímos os planos do inimigo. Quando decretamos, com base no versículo 2, sua descendência será poderosa na terra, essa geração de justos será abençoada. Então, com base nisso, você declara: meus filhos são fortes. Eu decreto que os meus filhos são fortes e cheios de integridade. É o sentido do hebraico. Estou tomando a palavra. Meu lar transborda de riqueza. Por exemplo, inspirado no versículo 3, em suas obras, verso 3, em sua casa há prosperidade e riquezas, e sua justiça permanece para sempre. Então você toma esta palavra e declara que as riquezas de Deus estão estabelecidas, que não há falta na sua casa, nem na sua família. Você, pelo decreto, destrói os espíritos de miséria e de pobreza. As ramificações espirituais desse tipo de decreto, elas são impressionantes. Vemos aqui que quando decretamos, algumas coisas ocorrem. Primeiro, leia por favor, falamos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Estou decretando aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Segundo, instituímos a própria vontade e propósitos de Deus. A palavra de Deus revela a sua vontade. Quando eu decreto sobre a minha vida, eu estou instituindo a vontade de Deus e seus propósitos para mim. Terceiro, separamos e destruímos os planos inimigos. Nós nos adiantamos antes que ele nos ataque, nós já estamos debaixo da proteção que os decretos nos trazem. Quarto, impomos um julgamento ao qual o inimigo não possa se opor. Correto? Ora, na Bíblia, um decreto era uma questão real. Os reis emitiam decretos. E esses decretos estavam sempre carregados de poder. Todo decreto real tinha poder sobre os seus súditos. Nos livros, por exemplo, de Daniel, Esdras e Esther, vemos reis divulgando decretos reais. Vamos fazer um paralelo. Os decretos tinham o poder de mudar o curso da vida das pessoas, de cidades, de nações, de situações. Tal é a força da palavra do rei.
E esses decretos que nós podemos ler aí na Bíblia, têm algumas características. Vamos ver quais são elas. Primeira, um documento escrito. Diga, documento escrito. Quando falamos dos decretos proféticos, os decretos espirituais, nós estamos falando de um poder real. Deus é rei, soberano. Os reis da terra recebem autoridade delegada por Deus. E nós temos um documento escrito. Pega a sua Bíblia, diga, esse é o documento escrito, carregado de decretos. Cada decreto aqui tem força de lei, foi emitido por uma autoridade. Aleluia! Em segundo lugar, os decretos são específicos e claros. Aqui estão os decretos de Deus sobre a nossa vida. Todos são específicos. Todos eles são absolutamente claros. Uma lei exigia cumprimento. E evidentemente, quando emitimos o decreto de Yahvé nos céus, anjos e demônios ouvirão. Todas as forças espirituais do bem e do mal se inclinam aos decretos divinos. Não podia ser alterado, irrevogável. Podem se lembrar das leis dos medos e dos persas. Lembram-se quando a rainha Esther pede para que Assuero revogue o decreto que foi preparado por Amã. Ele diz, não posso, porque a lei dos medos e dos persas não pode ser revogada. Teriam que criar uma nova lei, mas não podia. Também assim, eu sou Yahvé, não mudo. Os decretos de Deus são imutáveis, queridos. A palavra que Deus libera sobre a sua vida, ninguém pode alterar. E os decretos eram puníveis em caso de cumprimento. O que envolve o profético? Porque estamos falando de decretos proféticos. Ok, entendemos o que é um decreto. O que é o profético? A Bíblia anuncia que chegaria um dia em que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Esta é a profecia de Joel. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro toma essa profecia e diz que aquilo que está ocorrendo, o derramar do Espírito, é o cumprimento da profecia. E o que envolvia essa profecia? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Uma geração profética se levantaria. A igreja de Cristo, ela foi projetada para ser uma igreja profética. O Espírito de Jesus, diz o Apocalipse, é o Espírito da profecia. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, começando no capítulo 12, ele vai falar de várias manifestações do Espírito, mas ao chegar ao capítulo 14, ele começa dizendo, desejai ardentemente os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E como Paulo define a profecia? No versículo 3, na versão TPT, leia por favor comigo. Mas quando alguém profetiza, ele fala para quê? Incentivar as pessoas, edificá-las e trazer-lhes consolo. Nas versões mais comuns que temos, entretanto, quem profetiza faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. O profético envolve uma proclamação movida pelo Espírito Santo, respaldada pela palavra, que traz para as pessoas edificação, consolo, encorajamento, direcionamento. Geralmente, quando falamos de profeta ou profético, as pessoas imaginam apenas em predição. O profeta é aquele que vê. No Antigo Testamento, o profeta era chamado vidente. Mas o profeta tinha não apenas a tarefa de anunciar o que vinha. Sua principal tarefa era proclamar a vontade de Deus à sua geração, chamando o povo ao arrependimento, confrontando o pecado,
anunciando a palavra de Yahvé. E apenas um elemento preditivo. No Novo Testamento, logo no capítulo 12, Paulo fala do ofício do profeta. Nem todos são profetas, mas a igreja de Cristo é profética. Por isso ele diz: todos podeis profetizar. Diga, todos. Diga, isso me inclui. Isso me inclui. Todos podeis profetizar. Então nós estamos numa década para ativar os decretos proféticos, palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Uma coisa é você simplesmente ler a Bíblia e proclama um versículo. Outra, você energizado de repente pelo Espírito Santo, há um mover no seu homem interior. Seu espírito como que se levanta. Nós chamamos isso muitas vezes de inspiração, não é? Foi inspirado, mas para não pecar teologicamente ou criar confusão, que a inspiração já está fechada, então somos iluminados. Então, de repente, há algo que nos move e nós falamos debaixo de uma presença, de um impacto, a palavra de Deus. E naquele momento específico, há uma transmissão de vida, de encorajamento, de consolo. Sabemos que Deus está nos ministrando naquela hora uma porção específica da sua palavra. E o que é um decreto profético? Vimos o que é um decreto, o que é o profético, e agora o que é um decreto profético. Leia, por favor, uma definição simples. É uma declaração emanada da palavra de Deus, expressando sua vontade. Muito simples. É uma declaração que eu faço. A minha declaração emana da palavra. Como dissemos na semana passada, ninguém saia daqui e começa a decretar o que vem na cabeça. Estamos falando da palavra de Deus, da vontade de Deus. É a autoridade em cima do que Deus nos delega, não é criancice. O decreto profético carrega em si o peso da autoridade divina, pois é a expressão do seu próprio querer. E não apenas isso. Em 2 Coríntios 1:20, leia por favor essa promessa extraordinária. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. E na TPT, vocês já viram que eu gostei muito da tradução The Passion Translation, não? Tomando o trabalho aqui de estar traduzindo. Se alguém não me ouviu quando eu me referia a essa tradução, não tem toda a Bíblia, mas o pastor que foi missionário, ele recebeu de Deus uma comissão de fazer uma nova versão destacando a paixão por Deus, a paixão de Deus por nós, o amor de Deus. Então, é gostoso ler essa tradução. Então, vamos ler aqui nela. Pois todas as promessas de Deus encontram nele o sim de realização. E quando o seu sim e o nosso amém ascendem a Deus, trazemos-lhes glória. Aleluia! Então o decreto profético, ele expressa a vontade de Deus revelada em sua palavra e traz consigo o amém. E como diz essa versão, quando o meu sim está em consonância com o propósito de Deus, que vai acontecer? Vamos trazer glória. Porque é o meu amém. Eu estou dizendo amém ao que Deus disse. Eu estou em
entrando em concordância. Então Deus é glorificado, porque Ele manda os seus decretos para abençoar os seus filhos. Aleluia. O Espírito Santo, como é que as coisas ocorrem? Primeiro, o Espírito Santo transmite algo ao nosso espírito. Traz um texto, às vezes uma só palavra, como glória, cura, segurança, paz. Então ele traz. Se você nasceu de novo, querido, o Espírito Santo é residente em você. O Espírito de Jesus é o Espírito da profecia. Então esse Espírito Santo imprime em nós algo, que nós dizemos algo que é inspirado. Não usamos o termo inspiração aqui, no sentido teológico, do sopro divino, palavra autoritativa, mas no sentido de que algo se move em nós. E por causa disso, conhecemos qual é a intenção de Deus. O que é que Deus quer? Ele colocou dentro de mim algo, uma palavra, uma promessa, uma direção. Então eu tomo conhecimento. E o que é que eu faço? Verbalizo. Verbalizo o que ele transmitiu em forma de proclamação. Isto é um decreto. Isto é um decreto. Eu recebo algo de Deus, tomo conhecimento da minha mente, abro a boca e proclamo. E ao proclamar esta palavra, há um poder que é liberado para operar aquilo que a palavra representa. Aleluia! Deus quer nos levantar como uma igreja profética. Em Romanos 4:17, Paulo falando sobre Abraão, que estava com o corpo amortecido, quando Deus faz a promessa do filho. Sara, com o útero amortecido. Mas então ele faz este comentário: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Eu olho para uma realidade física, mas Deus imprime em mim algo contrário à realidade física. Então eu decreto, proclamo, como se a realidade espiritual já tivesse se manifestado. Por isso Abraão ainda não tem filho e Deus o chama pai de nações. Nós temos que entrar nesse ritmo, queridos. Não falar o problema, decretar a promessa. Decretar a solução. Decretar a vontade de Deus sobre o caos. A terra era um caos, Deus dá ordem. Há trevas, Ele fala luz. Assim nós temos que nos alinhar com Deus, para que o que sai da nossa boca seja em linha com uma igreja profética. Qualquer declaração, leia por favor esta declaração, guarde no coração. Qualquer declaração que seja liberada no poder e mover do Espírito é carregada de poder criativo para chamar à existência a vontade de Deus na situação a qual ela se destina. Leia de novo. Guarde, grave, assimile. Qualquer declaração que seja liberada no poder e mover do Espírito é carregada de poder criativo para chamar à existência a vontade de Deus na situação a qual ela se destina. Já vimos que temos que abrir a nossa boca, é um instrumento que vamos usar. Tais palavras se tornam o quê? Proféticas. Por quê? Porque nascem na palavra, porque são movidas pelo Espírito, porque elas procedem de Deus. Amém? Você está orando, você está meditando, você está adorando, e como que Deus acende algo dentro de você, e você abre a boca, libera, proclama. Aleluia. Eclesiastes 8:4 declara: a palavra do rei é suprema. Quem lhe perguntará o que estás fazendo?
Então todo decreto do rei Yahvé é supremo. Ninguém pode questionar a Deus. Nós nos alinhamos com Ele e vamos proclamar. Agora, de onde vem essa autoridade para eu fazer decretos? A nossa posição. A nossa posição. Logo que Deus criou o homem, em Gênesis 1, 26, o texto diz: deu-lhe domínio. O homem já foi investido de autoridade lá. Eu preguei sobre isso na primeira mensagem, que Deus deu ao homem autoridade na esfera, na jurisdição espiritual. E a forma de ir mudando a situação física era pela autoridade na jurisdição espiritual. Então, sua palavra foi o modo como Deus tudo criou, pelo poder da palavra. E ao investir o homem de autoridade, como ele deveria exercer domínio, governo e autoridade? Pelos decretos. Trazendo a vontade de Deus, trazendo a palavra de Deus da jurisdição espiritual para a jurisdição física. Com o pecado, ele perdeu essa jurisdição. Ele perdeu essa autoridade espiritual. Vemos aqui aquela tradução da Bíblia: o homem foi feito espírito falante. E dissemos na primeira pregação que levantou-se Jesus, no dia em que saiu do útero de Maria, Jesus de Nazaré. Novamente um espírito falante entrou na terra e começou a decretar, e começou a trazer a jurisdição espiritual para transformar o que está na terra. Mar, aquieta-te. Morto, levanta-te. Mão, endireita-te. Ele começa, pelo decreto, pela proclamação, a trazer a realidade do mundo espiritual para afetar esta realidade física. Sim, queridos, nossa autoridade foi restaurada em Cristo. Somos uma nova criação, estamos em Cristo Jesus, por isso temos que assumir a nossa posição de autoridade, em vez de sermos constantes vítimas das circunstâncias, das tragédias, falando negativamente, decretando sobre nós o que o diabo está fazendo. Nós vamos abrir a boca e trazer da jurisdição celestial a vontade e o propósito de Deus pela proclamação do que a palavra diz a meu respeito, do que Deus me promete em Cristo Jesus, das bênçãos da aliança, das bênçãos da redenção. Reinamos com Cristo em vida, diz Romanos 5,17. Não é quando eu morrer, eu reino, diga eu reino, agora em vida com Cristo. Fui feito para reinar, para dominar, para exercer autoridade sobre o que me cerca. Louvado seja Deus. Em Apocalipse 5:20, leia comigo este texto. E para o nosso Deus os fez reis e sacerdotes. E eles reinarão onde? Reinarão onde? Sobre a terra. Mas note que os reis exercem autoridade no plano físico, mas os sacerdotes no plano espiritual. E nós somos reis e sacerdotes. Então nós podemos chegar diante de Deus como sacerdotes, intermediar entre os homens e Deus, queimar incenso na presença de Deus, conviver com Deus, comungar com Deus. Mas nós saímos da sua presença e nos posicionamos como reis para emitir os decretos de Yahvé sobre as circunstâncias que não estão alinhadas ao seu propósito e à sua vontade para a nossa vida, para a vida do país, para a vida das pessoas. Na versão Paixão, 1 de Pedro 2:9, leiamos: mas sois o tesouro escolhido por Deus, sacerdotes que são reis, aleluia, uma nação espiritual,
separada como os devotos de Deus. Ele vos chamou das trevas para experimentar sua maravilhosa luz, e agora Ele vos reivindica como seus. Ele fez isso para que transmitisseis suas maravilhas gloriosas por todo o mundo. Quem diz aleluia? Na versão que todos vocês conhecem, vamos ler. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar, decretar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o poder dos decretos. Novamente, Jó 22, 28, também decretarás uma coisa, e ela lhe será estabelecida, e a luz brilhará sobre os seus caminhos. Aleluia! Agora veja que texto, hein? Isaías 44, 26. Leiamo-lo. Sou eu que confirmo a palavra proclamada pelo meu servo, e cumpro a profecia dos meus mensageiros. Leia de novo, assimile, introjete isso aí dentro do seu espírito. Adote esta identidade. De novo, sou eu que confirmo a palavra proclamada, decretada pelo meu servo, e cumpro a profecia dos meus mensageiros. Aleluia! Agora, criei, inventei. Não, eu me alio com Deus e sou a boca de Deus na terra. Porque você fica aí lendo a Bíblia e deixa para lá, não assimila nada, não pratica, deixa de lado, esquecido de quem é ou não acredita quem você é em Cristo. Chegou a hora de assumirmos a nossa identidade nele. Assim também acontece, uma nova tradução, leiamos, quando fala da palavra que vai ser enviada, leia, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Razões porque o decreto é poderoso. Porque o decreto é poderoso. Onde reside o poder do decreto? Helen Calder escreveu, é uma profetisa. Um decreto profético é uma palavra oficial do agora, que desbloqueia o sobrenatural e causa uma mudança. Leia, por favor. Um decreto profético é uma palavra oficial do agora, que desbloqueia o sobrenatural e causa uma mudança. Qual a primeira razão por que o decreto profético é poderoso? Aqui está, leia. Um decreto profético desbloqueia recursos do reino. Diga de novo. Um decreto profético desbloqueia recursos do reino. No livro de Esdras, nós vamos dar alguns exemplos. No livro de Esdras, o rei Ciro emitiu um decreto real. Era o decreto para reconstruir Jerusalém. E qual foi a consequência? Seu decreto é apoiado com recursos reais. Ele não apenas proclama um decreto, ele desbloqueia uma generosa doação e voluntariado daqueles que ouviram o decreto. Ele libera recursos, diz que podem levar tudo que era do templo em Jerusalém. Então o decreto, queridos, tem esse poder de desbloquear recursos,
Quando eu emito um decreto nos céus, há um desbloquear dos recursos divinos para operar naquela situação. Porque todos os recursos inesgotáveis da graça estão à nossa disposição. Precisamos lançar mão deles. Outro exemplo é o do rei Ezequias. O rei Ezequias faz um decreto para que todas as pessoas subam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E há um reavivamento nacional. Multidões se voltam para Deus. Celebram a Páscoa pela primeira vez depois de muitas gerações. E logo depois isso é seguido da destruição em massa de lugares dedicados a outros deuses. Então ele emite um decreto, convidando Judá e Israel a se arrepender e vir a Jerusalém para a Páscoa. E qual é o resultado? Um poderoso avivamento. Como estamos precisando de um mover de Deus. Emitir decretos e ser liberada essa resposta. Como ocorreu com Zedequias, o povo responde, todos sobem a Jerusalém. Há um avivamento nacional. Nós precisamos começar a decretar um arrependimento nacional, um retorno da nação para Deus. Outro exemplo de decreto na Bíblia, Mardoqueu. Como dissemos há pouco, o rei não podia revogar o decreto sob influência de Amã, mas dá a Mardoqueu a autoridade de escrever um outro decreto. E esse decreto vai mobilizar os judeus para quê? Destruir os planos do inimigo e trazer a vitória de Deus. É isso que vai acontecer também conosco. Nós vamos trazer os decretos de Deus em situações de perseguição, de perigo. E o que vai ocorrer? Toda a trama inimiga será desfeita e você será abençoado e o povo de Deus será abençoado. Aleluia! Então, sintetizando e reforçando o que dissemos destes exemplos, vamos aplicar a nós. Primeiro, leia, seu decreto profético desbloqueia os recursos do reino. Segundo, suas palavras vão mudar a atmosfera, tocar corações, romper a oposição e mudar as situações para alinhar-se aos propósitos de Deus. Como ocorreu com Ezequias. Então, deixe sua fé ser inspirada ao meditar nestes exemplos. E o resultado do decreto de um rei foi o seguinte, leia. O povo de Deus estava posicionado para cumprir os propósitos de Deus. Segundo, o tesouro do rei foi desbloqueado. Para quê? Aportar o decreto. Terceiro, as pessoas responderam com doações generosas. Quarto, o reavivamento nacional ocorreu com multidões se voltando para Deus. Quinto, os planos do inimigo foram desfeitos e o inimigo foi derrotado. Sexto, o povo de Deus obteve vitória. E sétimo, a vontade de Deus foi cumprida. Segundo motivo pelo qual o decreto profético é poderoso, é porque é uma expressão de autoridade do reino. Mateus 18:18. Na tradução do século 21, leiamos: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, terá sido ligado no céu. E tudo quanto desligares na terra, terá sido desligado nos céus. O Senhor nos deu esta autoridade. A autoridade de ligar e desligar, de permitir e de proibir. Leia o que está aí na tela. O decreto profético é poderoso, porque decorre do reconhecimento de que somos filhos e filhas reais do Pai e carregamos sua autoridade real em nome de Jesus. Aleluia! Tem a ver com autoridade.
Dou-vos autoridade. Dou-te as chaves do reino. Antes que Jesus diga o que ligardes na terra, ele diz: dou as chaves do reino. Diga: as chaves do reino estão nas minhas mãos. Para que servem as chaves? Abrir e fechar. Então, no mundo espiritual, queridos, o Senhor nos confiou a chave para abrir os tesouros do céu e para trancar os poderes do inferno. Vamos usar a autoridade que temos. Amém? Vamos usar esta autoridade que Deus nos deu. Apocalipse 1:6. Quando João tem a visão de Jesus, veja que declaração, leiamos-la. E nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele, levante a mão, seja a glória, o domínio para sempre. Amém. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Diga: eu nasci para reinar. Reinar sobre o pecado, reinar sobre o mundo, reinar sobre a carne, reinar sobre o diabo, reinar sobre os inimigos, reinar sobre circunstâncias contrárias. Não se entregue, meu amado. Você não é vítima, você é vencedor. Não se deixe aprisionar. É você que tem a autoridade de aprisionar as forças invisíveis das trevas. Agora, é importante lembrar que a autoridade é delegada. Essa autoridade não é independente. Nós não exercitamos em nosso próprio nome, mas em nome de Jesus. João 14:3 diz: tudo quanto pedirdes em meu nome. É Jesus que tem o direito de todos os tesouros da graça. E nos deu o poder de procuração, usar o seu nome. Então eu chego não no meu mérito, a autoridade não nasceu em mim, ela é delegada. Então eu reconheço que estou sob a autoridade. Eu venho contra Satanás em o nome de Jesus. Eu vou ao Pai em o nome de Jesus. Não podemos esperar operar na autoridade do reino se não estivermos dispostos a estar sob autoridade e liderança. Se eu não reconheço a autoridade, eu não posso exercer a autoridade. Um decreto profético não é nossa vontade ou desejo. Eu desejo ter aquele carro. Decreto que vai ser meu. Não, senhores. Você tem algum versículo para respaldar? Você vai ter que Deus vai suprir todas as minhas necessidades, mas pode ser que a minha necessidade seja de uma bicicleta. Quantas vezes uma criança quer algo que não pode administrar? Não é verdade? Não é o meu desejo, não é um desejo pessoal, não é algo que eu gostaria que acontecesse. Leia o que está em amarelo, a última declaração. Estamos fazendo uma declaração confiante da intenção revelada do nosso Pai. É algo que o Pai revela que Ele quer fazer. Você discerne em qualquer situação. Você está aqui, por exemplo, neste local. Se regressarmos uns anos, não sei quantos, quem sabe a pastora Suelene lembra, né, quantos anos, nós estávamos lá, ali no CIA, né? Quando viemos aqui, e houve algo em nosso espírito para adquirir esta terra, 5.000 metros quadrados. É o que é algo que vem, uma impressão no seu espírito. Mas toda impressão, não está escrito na Bíblia, você vai comprar uma terra de 5.000 metros lá em Vicente Pires. Mas existem o que? Princípios.
Há uma impressão dentro de você. E quando caiu o teto do salão que havíamos alugado, e o dono tinha um outro na frente e não cedeu, até que o que caiu fosse reconstruído, fez um adendo no nosso contrato que nós usaríamos de graça. Eu emiti um decreto. Eu olhei para o salão no chão, né? E disse: pode continuar aí. Não está escrito. Gastamos bastante dinheiro reformando aquele salão. Agora vai tudo para o ar. E agora não temos que pagar nada. Então fiz duas coisas. Emiti um decreto sobre o que caiu. Até porque o dono estava nos acusando de que fomos nós que tiramos a coluna. Claro que não foi. E só alugamos porque não tinha coluna no meio. Eu disse: pode continuar aí no chão. Por quê? Aqui não vou pagar. Por que eu fiz isso? Eu não faço isso de qualquer jeito. É algo, uma convicção que vem do Espírito dentro de você. Chamo a tesoureira e digo: abra uma conta, e o dinheiro que era do aluguel, que não vamos pagar, você deposita nesta conta. Este dinheiro não existe no orçamento. Porque na mesma hora o que me vem no Espírito, a visão de que nós vamos adquirir um lugar próprio. 2 anos depois, ainda não havíamos pago nada, porque não conseguia autorização para construir. Na realidade, só conseguiram autorização para reconstruir quando nós saímos de lá e viemos para cá. E quando vemos esse terreno, perguntamos quanto custa. 200 mil. Eu disse: isso não vale. Aí depois, ok, 200. Mas o dízimo é do Senhor, então 180. Tira aí o dízimo dos 20 e reunimos-nos. Por quê? Porque na coletividade dos santos está o Espírito de Deus. Se 2 dentre vós concordarem. Vejam que a igreja se reunia. Estavam os profetas, os mestres, ali reunidos, e o Espírito fala: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra para a qual os tenho destinado. Então Deus fala à coletividade, há um testemunho, porque o Espírito Santo está em você, está em mim, está na equipe. Então reunimos-nos, oramos juntos, e entramos. Houve um testemunho interior, e faríamos a proposta, 180 mil, e o Senhor aceitou. Fomos falar com a tesoureira. Quanto dinheiro tem naquela conta? 180 mil. Ora, aí o que você faz? Você vem aqui, tem uma impressão, vê a terra, Deus diz: compra. Você sente que Deus falou: compra. Você entra com o grupo, todo mundo entra em concordância, e entramos em concordância, vai ser 180. Até alguém disse assim: oferece menos para chegar lá. Eu digo: não, as coisas têm que ser precisas. Se Deus está nisso, assim será. E quando você vê o que ocorre, e logo você faz a leitura espiritual, Deus se vingou do golpe de Satanás. Em troca do que ele derrubou, que não era nosso, Deus nos deu 5.000 metros quadrados aqui. Onde você está agora, com todo esse estacionamento aí. Então, queridos, por que eu estou trazendo isso? Para dizer que nem sempre é um versículo bíblico, mas é uma direção, onde você vai morar, que curso você vai fazer, o tipo de trabalho, o tipo de negócio. Vem uma impressão e existe um princípio de que a paz de Deus é o árbitro em nosso coração. O sim, o amém vem, porque somos guiados pelo Espírito. Então entenda
isso. Deus vai nos guiar, Deus vai nos dirigir. Deus profere o seu mandamento divino. Você, seu agente, submetido na terra, declarando aquilo que seu Pai estabeleceu no céu. Amém? Esse decreto profético se torna uma palavra poderosa, uma palavra criativa. Assim seja. Mas o terceiro motivo, e nós não iremos ao quarto, queríamos apresentar 4, porque ainda temos a ministração da ceia, mas queremos parar com este aqui, porque vamos fazer um link com a ceia. Lê, por favor, o decreto profético não é uma fórmula, é firmado numa posição. De novo, o decreto profético não é uma fórmula, é firmado numa posição. O poder do decreto não está no uso da palavra declaro, proclamo, profetizo. Não são as palavras. Lá no Gênesis, Deus somente disse: haja, haja luz, e houve luz. Quando eu olhei para aquele lugar, eu disse: aqui, continua aí. Não é uma fórmula, não é porque eu uso um termo mágico, não, tem a ver, decreto profético é uma declaração feita em fé, que faz com que o impossível aconteça. Deus nos energiza, aquela fé brota em nós, como diz Marcos 11, leiamos: tende fé em Deus. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito. Aleluia. Em Efésios 2:6, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo. O decreto profético, leia por favor, flui naturalmente quando compreendemos e falamos a partir da nossa posição. Leiamos o texto. Ele nos ressuscitou com Cristo, o exaltado, e subimos com Ele para a perfeição e autoridade gloriosas do reino celestial, pois estamos co-assentados com Ele, com Cristo. Aleluia. O poder não está nas palavras que usamos, mas na revelação da autoridade em Cristo. Nossa quarta declaração é: a razão do poder é que o decreto e a proclamação proféticos são poderosos quando unidos, e eles procedem de uma intimidade com Deus. De onde vem esse mover do Espírito dentro de nós para começar a emitir decretos? De uma intimidade, é de uma posição. Eu começo a me ver em Cristo, eu me alimento de Cristo, eu vivo na sua presença. Por que tantos crentes não se sentem à vontade de emitir decretos? Nunca há um mover de Deus dentro deles para profetizar sobre as pessoas, porque não estão em comunhão. É a vida na presença, porque quando você está vivendo na presença de Deus, uma vida de devoção, de adoração, de oração, você se torna sensível ao propósito e à vontade de Deus. O que é que Deus quer para a sua vida naquela situação, para a vida de uma pessoa? Você vai orar por uma pessoa, você está conectado com o trono, está conectado com Deus. Então, há um mover em você, e você dá uma palavra. Pensando que hoje estaríamos aqui à mesa do Senhor,
não pode haver algo que ilustre de onde procede nossa autoridade. É dessa vida de Cristo em nós. Detive-me a ler o Evangelho de João, o relato da noite em que Jesus foi traído, nesta versão da The Passion Translation, buscando captar o que estava no coração de Jesus naquela noite em que ele sela a aliança. E gostaria que lêssemos. Selecionamos no capítulo 14, depois de toda a ceia, depois de instituir o memorial, ele conversa com os discípulos. No finzinho do capítulo 14, depois de falar tudo quanto ele queria ali à volta da mesa, ele diz: levantai-vos, vamos-nos daqui. Mas eu queria me deter mesmo nas palavras ali, no estabelecimento deste memorial. No verso 9, Jesus respondeu, porque Filipe disse: mostra-nos o Pai, isto nos basta. Eu traduzi aqui da versão The Passion. Filipe, eu estive convosco esse tempo todo, e tu ainda não sabes quem eu sou. Como poderias me pedir para mostrar-te o Pai? Pois quem me viu, viu o Pai. Jesus aqui vai levar ao âmago da questão: de onde procede esse poder miraculoso que emana de suas palavras ao longo do seu ministério. Porque é a mesma posição que nós devemos encontrar em Cristo. Se ser cristão é ser a reprodução de Cristo no caráter e na missão, temos que nos comportar como Ele. E prossegue o Senhor, agora no verso 10: não crês que o Pai está vivendo em mim? Aleluia! O Pai está vivendo em mim e que eu estou vivendo no Pai. Aleluia! São vidas irmanadas, casadas, imersas uma na outra, que se confundem uma só, indissolúveis, em união, em comunhão, em unidade. Daí procede a autoridade do Pai em tudo quanto Ele fala, em tudo quanto Ele faz. E daqui a pouco falaremos de nós, porque aí nesse dia à mesa, Ele vai estreitando o propósito e chega a cada um de nós. Até minhas palavras não são minhas, aleluia, olha aí, mas vem do meu Pai, pois Ele, leia, vive em mim, Ele vive em mim, Ele reside em mim e realiza através de mim seus milagres de poder. Eu sou apenas um canal aqui na terra, através do qual o Pai flui e manifesta seu poder transformador. Aleluia! No verso 11, crê que eu vivo como um com meu Pai, e que meu Pai vive como um comigo. Aleluia! Nós dois somos um. Eu e o Pai vivemos como um só. Ele em mim e eu nele. Ou pelo menos crê, por causa dos poderosos milagres que fiz. Em outras palavras, porque os milagres não procedem de mim mesmo, eles procedem do Pai.
Aí você vai dizer, mas Jesus era Jesus. Só que ele se despiu dos atributos da divindade e viveu como ungido de Yahvé aqui, como filho do homem, para viver o tipo de vida que ele queria transmitir para você e para mim. Amar-me, verso 15, vos capacita a obedecer aos meus mandamentos. E pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Salvador, o Espírito Santo da verdade, que será para vós um amigo como eu. Ele nunca, aleluia, vos deixará. O mundo não vos receberá, porque não pode vê-lo ou conhecê-lo. Ele não vos deixará. Um amigo, o Espírito Santo, que presente maravilhoso, Deus de Deus, mas vós o conheceis intimamente. Leia comigo. Porque Ele permanece convosco e viverá onde? Dentro de vós. Aleluia! Em outras palavras, como eu vivo no Pai, o Pai vive em mim. Eu vou mandar o outro da minha espécie, o Espírito Santo, e Ele vai viver dentro de vocês. Como o Pai vive em mim, enquanto me movo na terra e falo suas palavras e revelo sua vontade e realizo os seus milagres, este Espírito Santo vos habilitará, viverá dentro de vós, para que faleis as minhas palavras com a autoridade do decreto real e fareis os milagres. E é nesse mesmo capítulo, lá no verso 12, que ele vai dizer: quem crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para o meu Pai. Verso 20. Então, quando esse dia chegar, aleluia, leia, sabereis que eu estou vivendo no Pai e que vós sois um comigo, porque eu estarei vivendo em vós. Está aqui a mesa do Senhor. Vamos rememorar isso. Quando comemos juntos, nossas vidas se misturam. É uma só vida. É isso que essa mesa representa. Portanto, fazemos o link dessa mesa com a autoridade e o poder dos decretos, porque uma vida escondida com Cristo em Deus nos levará a essa comunhão que nos habilita a discernir seu propósito, sua vontade e a nos mover conectados com a vida de Cristo. Aleluia, eu estarei vivendo dentro de vocês. E o verso 21, todos juntos: aqueles que realmente me amam são os que obedecem aos meus mandamentos. Quem me ama apaixonadamente será amado apaixonadamente por meu Pai, e em retorno eu amarei apaixonadamente e manifestarei minha vida onde? Dentro dele. Oh glória! Dentro de mim, a vida que borbulha é a vida de Cristo Jesus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, porque minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, e aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Que dia glorioso para estarmos à mesa do Senhor. Aleluia, verso 23, Jesus respondeu: amar-me capacita-vos a obedecer a minha palavra. Todos de pé e juntos. E meu Pai vos amará tão profundamente que iremos até vós e faremos de vós a nossa morada. De novo, e meu Pai vos amará tão profundamente que iremos até vós e faremos de vós a nossa morada. Aí está o porquê do poder dos nossos decretos. É
que a vida de Deus em Cristo, habitando dentro de nós, fluirá pela nossa boca e traremos vida. Traremos vida onde chegarmos, porque o poder da vida e da morte está na língua, e Ele nos deu esta capacidade. Portanto, hoje aproximemo-nos da mesa do Senhor, dizendo: eu quero entrar neste nível de comunhão, de intimidade, para que o meu espírito desabroche. Tua palavra, teus decretos, tuas promessas fluam através dos meus lábios, de uma forma tão natural, quanto fluíram dos lábios de Jesus. Aleluia! Diga: eu vivo! Eu vivo! Porque tu vives! Porque tu vives! Tua vida está em mim! Tua vida está em mim! Eu viverei em ti! Eu viverei em ti! Tu viverás em mim! Tu viverás em mim! Irmanados, Irmanados, eu serei apenas eu serei apenas tua voz profética tua voz profética na minha na geração. minha geração. Levante as mãos, receba a bênção. Que a graça maravilhosa, graça que não se pode descrever, graça inaudita que nos faz viver, a graça do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, que se prepara para descer e reinar com a esposa, o amor indizível, amor apaixonante, amor que me conquistou, amor que nos atrai com cordas inquebráveis, o amor do nosso Deus e Pai, e esta presença gostosa, presença gloriosa e diretiva do Espírito Santo. Sim, que a graça, o amor e a comunhão do Deus triuno guardem nosso pensar, nosso sentir e o nosso querer, todos os dias da nossa vida, até que Cristo volte e nos leve para o nosso destino eterno. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus.